Oi, viajantes da vida! Bem-vindos! Mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. E hoje nós vamos falar até com foco naqueles que já são trabalhadores, naqueles que já fizeram seus estudos de mediunidade, já estão nas reuniões mediúnicas, naqueles que já estão na tribuna, porque falamos a trabalhadores espíritas de um modo geral. Mas não vai embora não! Você que está aí começando, você que está começando seus estudos, que pensa em ser um trabalhador espírita, esse vídeo vai ser útil para você lá no futuro. Porque muito frequentemente, quando nós queremos trabalhar, imaginamos acontecer aquele paraíso, todo mundo feliz, todo mundo consciente da sua parte. Só que não, né? Não é bem assim. Frequentemente nós temos aquelas queixas. Eu tento fazer tanto bem, mas as pessoas não atendem. Eu tento orientar, mas as pessoas não seguem. E aí nós vamos com Emmanuel, lá no livro Seara dos Médiuns, neste capítulo aqui, capítulo 10, que ele chamou de Em Tarefa Espírita. Então ele serve para você que é médium, para você que é palestrante, para você que trabalha no serviço assistencial, para você que é evangelizador, evangelizadora. Tudo isso não é só para os médiuns, mas o Emmanuel vai nos fazer refletir sobre o item 30 aqui, do livro dos médiuns, que é uma passagem muito interessante em que Kardec coloca que dificuldades acontecem. Pessoas que não querem ser convencidas não vão aparecer aos montes. Agora, o bom espírita, o verdadeiro espírita, sempre vai encontrar um jeito de fazer a coisa certa, sempre vai encontrar um jeito de fazer o bem. E aí nessa mensagem que foi psicografada no dia 5 de fevereiro de 1960, Emmanuel, que deu o título de Em Tarefa Espírita, para todos nós, e não só para os médiuns, viu? Mas para nós médiuns também, e principalmente nesse momento em que a gente tem a exposição, tem a tarefa de ser instrumento do Consolador em um momento em que a sociedade está com tantas perdas, é muito importante a gente ter consciência disso. Não vamos esperar. É claro que a gente também não vai querer e nem vai imaginar que tem que ser desse jeito complicado. Não tem que ser do jeito complicado. Tem sido do jeito complicado porque as pessoas, e nós também, somos complicadinhos. Somos atrapalhados aí para buscar até o socorro, até quem quer receber socorro. Mas veja bem, nós estamos na seara espírita. Nesse caso, nós estamos na seara dos médiuns. E aí, vamos pensar a quem nós servimos. Quem nós pensamos representar? Se nós formos à mensagem da codificação, nós vamos perceber que a mensagem do Cristo, que o cristianismo é a mensagem que nós devemos semear no coração das pessoas. E aí Jesus é o nosso modelo e guia, como aparece aqui, na questão 625 do Livro dos Médiuns. Jesus passou tranquilo na sua missão? Ele sempre conseguiu fazer tudo certinho? Até os seus colaboradores eram todas pessoas treinadinhas, aptas? Acho que não era bem assim, né? A gente que sabe de história, a gente que lê o Evangelho, que estuda o Evangelho, sabe que não é bem desse jeito. E Emmanuel vai nos fazer recordar exatamente sobre isso. Olha o que ele faz quando compara o trabalho que nós queremos realizar com e por Jesus com o trabalho que Jesus realizou. Ora, se o mestre que é o mestre, que estava lá no topo da escala espírita, que nós conhecemos, espírito puro que a Terra conhece, passou pelos seus apertos, teve suas dificuldades, a gente vai esperar menos do que isso, dadas as nossas próprias imperfeições? Não é bem assim. E aí Emmanuel nos convida a refletir, olha só. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Então a primeira coisa que a gente começa a perceber aqui é que nem Jesus encontrou o melhor clima, o melhor ambiente para fazer a sua tarefa. Então, se você tem aí aquela pessoa chatinha, aquela pessoa difícil de lidar, às vezes ela é grosseira, às vezes ela tem dificuldade de assimilar as informações, paciência, porque se nós queremos servir com Jesus, nós vamos ter que encontrar esse tipo de coisa também. Na verdade, quando Emmanuel dá o título de Em Tarefa Espírita para esse capítulo, a gente fica imaginando que é aquela tarefona de levar mensagem para muita gente. Mas às vezes são as nossas tarefinhas de aguentar e ajudar aquelas pessoas mais complicadas que estão à nossa volta. Porque vão existir com certeza outras pessoas também com essas tarefinhas de orientar e ajudar a gente nas nossas imperfeições. Então Emmanuel vai nos advertir. Jesus não encontrou um ambiente pronto, não encontrou aquele monte de colaboradores dispostos, não encontrou uma sociedade que acolhia sua mensagem com avidez. Muitos acolhiam os fenômenos que Jesus produzia com avidez. E aí médiuns, cuidado.
Pode ser que vocês encontrem pessoas desejosas dos fenômenos que vocês podem produzir. Mas isso não é o seu trabalho em essência, hein? Isso não é o nosso trabalho em essência. Então não imaginemos que porque produzimos fenômenos, todo mundo vai ter que ser camarada com a gente, vai ter que ser legal com a gente. Não foram com Jesus. E Emmanuel ainda prossegue, mostrando o que acontecia com o mestre durante a sua jornada. Olha só, ele é alguém que caminha adiante da multidão, chama, açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime, batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. Minha nossa, mas não é isso que acontece de vez em quando com a gente? A gente entra numa proposta, vai procurar uma casa, não vamos imaginar assim, não existe a casa dos sonhos. Se você está numa casa bem harmonizada, se você tem aí pelo menos uma meia dúzia de amigos e amigas que colaboram, que levam adiante a tarefa, que são responsáveis, agradeça a Deus, você já tem uma multidão de colaboradores. Porque muitas vezes nós vamos encontrar esse deserto aqui, que Jesus encontrava. Na verdade, a multidão estava lá atrás e o mestre adiante, né? Querendo fazer com que a multidão caminhasse junto com ele. Dava trabalho isso, gente. Dava trabalho. E aí, de vez em quando, como Emmanuel coloca ali, queria acender uma luz, mas a ventania das circunstâncias adversas, né, os perseguidores romanos, a má vontade dos fariseus, né, a ignorância dos seus companheiros de caminhada, fazia com que essa luz, bruxuleasse de vez em quando. Mas era o mestre, então ele fugia como um farol para nós. Mas a gente tem uma lamparinazinha assim. E com uma lamparinazinha assim, de vez em quando, é um soprão muito forte e a gente se sente abatido, se sente fraco. Não deixa esmaecer, não. Não deixa a chama apagar. De vez em quando, a árvore que dá frutos, né? E aí, o que o povo vem, pega as varas e vai lá, tentando cutucar. Era o que acontecia com Jesus. Faz isso para mim, Senhor. Me cura. Cura meu filho. Cura não sei quem. E de vez em quando aqui também, né? Poxa, se você é médium mesmo, traz aí uma comunicação da minha mãe que desencarnou. E a gente vai dizer o que para uma pessoa dessa? A gente não pode prometer nada disso, né? Nem deve, porque não é assim que as coisas funcionam. Chico Xavier dizia que o telefone só toca de lá para cá, né? Agora, o Wi-Fi só funciona no sentido de lá para cá. Daqui para lá, a gente ainda está na internet de escada, tá legal? Então é bom ter cuidado em relação a isso. E aí, principalmente aquele último parágrafo ali. Ninguém o vê rodeado de colaboradores prontos. Não fica esperando, eu quero uma equipe ideal, todo mundo ciente, todo mundo responsável. Faz a sua parte. Se faltar a parte de alguém e você puder, ajuda. Mas não deixa de fazer porque os outros não fazem. Porque senão a gente nunca vai progredir se ficar dependente das equipes, se ficar imaginando que só quando os outros estiverem prontos, preparados, é que as coisas vão funcionar. Nem quando nós temos uma equipe em torno de nós. Tudo funciona bem. De vez em quando o povo dá uma escorregada, de vez em quando a gente dá uma escorregada. Né? Jesus estava cercado de pessoas que não eram aqueles que exigiam curas, mas eram criaturas influentes na sociedade, colaboradores mais de perto, que não eram perfeitinhos, não. Olha só o que Emmanuel diz para nós. E renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. Paciência, olha só. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga lá na calada da noite. Zaqueu observa, sobe na árvore. Caifás conspira, o sumo sacerdote querendo fazer Jesus ser morto. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. E até Tomé desconfia, duvida que Jesus tinha voltado. Então, não vamos imaginar que para nós vai ser aquela equipe dos sonhos, né? O time 10, o top 10 do Trabalhadores Espíritas está lá na nossa casa espírita. Vai iludido, alma penada. Não vai, não. Não se iluda. Mas também busquemos acolher todas as forças que chegarem. Toda mão de obra é bem-vinda. E aí, com o passar do tempo, nós vamos fazendo esforço para nós nos aperfeiçoarmos e para essa mão de obra ali também se aperfeiçoando, gerando credibilidade. Mas o que é diferente em relação a Jesus e a nós é o seguinte, de vez em quando nós enfrentamos essas barreiras ali e, é muito difícil, eu não consigo, eu vou sair desse centro. E abandonamos o trabalho. Às vezes, eu vou sair da doutrina. Eu não vou ser mais espírita, porque eu só encontrei espinhos no espiritismo. Tem gente que diz isso. E aí, o que é a diferença entre nós e Jesus? Jesus não se deixou bater por isso, não. Olha o que Emmanuel fala. Apesar de tudo, ele passa sozinho, imperturbável,
como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Ó, ensinando e ajudando sempre, mesmo não sendo amado. Então não espere aplauso. Ô médium, sirva, se eduque, mas não fique esperando aplauso pelo fenômeno que você produziu, não fique esperando elogio, ou que venha uma editora te chamar para publicar aquele monte de mensagem de treino que você recebeu na reunião de educação mediúnica. Lavra mediúnica é uma tarefa muito séria. Não é qualquer médium que está preparado aí para psicografar livro sério, que contribua, que ajude. Texto mediúnico publicado tem um monte. Mas será que é espírita? Acho que muitos deles não são, não. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza. Basta a gente comparar com o Livro dos Espíritos, basta a gente trazer um pouquinho de luz do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai perceber que esses livros, essas coisas que aparecem aí psicografadas, nem sempre são espíritas, nem sempre tem orientação espírita, não. Então, como Jesus, sirvamos, sigamos fazendo. E é isso que Emmanuel vai propor para nós. Agora, trazendo de Jesus para nós, ele vai falar o seguinte, olha só, assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. Então não vamos imaginar que nós estamos lá em céu de brigadeiro, em mar de almirante, né? Não. Nós estamos remando com um reminho bem sem vergonha, bem levinho, e um barco que está até vazando água. Então, cuidado, porque a gente vai ter que fazer esforço. Vai ter que fazer muita força. E aí é que vem a questão que Emmanuel coloca aqui. Os companheiros em torno. O vídeo de hoje, a mensagem de Emmanuel de hoje, é para que nós nos coloquemos como trabalhadores e vejamos nas pessoas em torno de nós trabalho, oportunidade, como ele fala ali, ou de ajudar ou de aprender. E é isso que a gente vai fazer. E aí olha só que interessante, como aprender com essas pessoas? Que tipos de pessoas nós vamos encontrar? A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Isso aí a gente já sabe, já está mais ou menos preparado, né? Muita gente diz assim, eu quero ser médium para fazer caridade. Bom, fazer caridade daquele jeito ali é tudo que a gente quer. Né? Se colocar à disposição para amparar quem está sofrendo, levar um pouco de alívio para quem está chorando, atender às necessidades ou o consolo de quem suplica, de quem está meio desesperado, e atender ou buscar socorrer aqueles que esperam entendimento, que precisam de instrução, que precisam de orientação. Seria maravilhoso se fosse só isso. Seria maravilhoso se a nossa tarefa fosse só essa de ajudar. Encontrar os carentes para a gente fazer o papel de bonzinho e levar para eles a mensagem consoladora do Espiritismo. Que bom que tem um monte assim, mas nem todas são assim, não. De vez em quando nós vamos encontrar pessoas complicadas, é o que Emmanuel vai nos alertar. Ó, atenção, alerta de Emmanuel, não é alerta de spoiler, não. É alerta de Emmanuel para a gente poder perceber o seguinte, mesmo esses difíceis são trabalho para nós. Ó, não te faltarão, contudo, igualmente os que te desafiam a calma, os que zombam dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. E é exatamente isso. Essas pessoas desafiam, essas pessoas complicadinhas, que a gente parece que estão lá testando, né? Muita gente, eu fui lá colaborar na sopa, mas o dirigente brigou comigo, foi grosseiro, acho que eu não vou voltar mais não. Ou então eu trabalhei na reunião mediúnica, mas a pessoa não me deu orientação direito. Tem pessoas que estão em todas as posições e são necessitadas, estão enquadradas ali naqueles tipos. Se a gente deixar de trabalhar por causa delas, nem elas vão trabalhar direito, nem nós. Então a proposta de Emmanuel é que a gente aproveite essas pessoas complicadas também como forma de trabalho, também como instrumento de crescimento. Eu já passei por muitas dessas coisas que estão descritas ali, em outras instituições, principalmente lá na primeira casa. A pessoa reclamou até que mudou a luz da cor, a lâmpada, a cor da lâmpada na reunião de mediúnica, a criatura começou a reclamar e a colocar defeito. Só porque trocou a cor da lâmpada. Então, essas pessoas complicadinhas são os nossos testes, são as nossas experiências de paciência. Viu ali que o Emmanuel disse que são aquelas que testam a nossa calma? Então, respira fundo e exercita a calma e exercita a paciência. Porque se pedir paciência aí que vão aparecer mais situações dessa para mostrar se a gente já está paciente o suficiente. Então, aproveitemos, entendamos essas pessoas como desafios, como propostas de trabalho que são feitas para nós. E sigamos trabalhando, e sigamos servindo. Não pare de trabalhar porque as outras pessoas não te compreendem. Jesus não parou. Não foi essa a grande diferença entre ele e nós? E aí Emmanuel prossegue, então, chamando a nossa atenção para o que fazer. Diante dessa situação desafiadora, o que eu faço, Emmanuel? E aí ele responde, entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam.
Então, se a gente já sabe qual é a trilha a seguir, segue. E aí a gente ajuda os outros que não sabem. E Emmanuel continua. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Quanta tarefa para as pessoas difíceis. E de vez em quando é bom a gente perguntar, será que não sou eu que sou dessas pessoas difíceis? Será que não sou eu que causo obstáculo para os outros? E aí, ó, aquilo que a gente já tem, e eu achei tão bonitinho, o Emmanuel ele foi muito delicado com a gente. Porque ele não diz assim, olha a luz que você tem. Ele não diz luz, não. Ele fala das nossas migalhas de luz. Se a gente já tem algumas migalhas de luz, se nós já entesouramos algumas migalhas de luz, está na hora de fazer o vagalumezinho acender e fazer uma luz ali para poder ajudar aqueles que ainda estão totalmente nas trevas. Aqueles que ainda estão ali, ó, perdidões, fazendo as coisas como se tivessem ido ao espiritismo só para buscar mais favores do mundo espiritual e não sabem que a melhor condição é a condição do trabalhador dedicado. A melhor condição é daquele que se coloca junto com Jesus na tarefa, porque aí nós vamos estar em melhor companhia, é impossível, né? Melhor companhia do que estar com Jesus é impossível. E a gente aproveita isso para encerrar então esse vídeo com essa reflexão de Emmanuel. Não desiste não! Não imagine, olha só, em qualquer situação, se aquelas pessoas que você queria ajudar não aceitam a sua ajuda, ajude outras. Procure outras, os guias não fazem assim com a gente? Então, vamos procurar, sempre vai acontecer. E aí eu volto lá no Livro dos Médiuns, no item 30, porque é exatamente isso que Kardec diz lá nesse item. O verdadeiro espírita sempre vai encontrar a ocasião de fazer o bem. Não vai perder tempo querendo convencer ou ajudar aquela pessoa em particular, mas ele vai fazer o bem a quem já está aberto, disposto a fazer o bem e a receber. Olha o que Emmanuel nos diz também. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Pronto. Então, mas aquela casa, todo mundo está confuso. Então vá procurar outra. Na última hipótese, não conseguiu se ajustar numa casa? Pode ser que seja você, pode ser que seja eu. Né? Porque quando a gente começa, não me adaptei numa casa, aí fui para outra, também não me adaptei, fui para outra, tive o mesmo tipo de problema, aí o problema não está nas casas espíritas, o problema está na gente. Faz uma autoanálise aí, vê se não é a gente, não é você, né? Não sou eu, não é você, não é você, não sou eu, aquela criatura que está tendo dificuldade, que está sendo o causador dos problemas. Porque o verdadeiro espírita sempre vai encontrar ocasião de fazer o bem. E é isso que a gente vai. Não desista. Em tarefa espírita, não espere só dias de sol. Espere também os momentos tempestuosos. Mas entenda, estamos com Jesus. Jesus passou por coisas semelhantes e venceu e mostrou o que nós devemos fazer. Então faça o mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Usem esses próximos 15 dias até o próximo vídeo do Mediunidade em Foco para pensar, para refletir, para fazer uma autoanálise. Porque de vez em quando nós não estamos na condição desses que querem ajudar e encontram obstáculos. Nós estamos na condição de obstáculo. E já está tarde para a gente continuar sendo obstáculo, não é? Já está mais do que na hora, já passou da hora da gente começar a servir, da gente começar a colaborar. Então, se você gostou, colabora aí com a gente. Pega o link desse vídeo e manda para os seus conhecidos nas suas redes sociais também. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like. Espero que você tenha gostado do vídeo, mas se não gostou, pode deixar um dislike aí também e comenta aí embaixo, desce aí embaixo a barrinha e comenta para nós. Fala por que você gostou, por que você não gostou, qual tema que você gostaria que a gente tratasse nos próximos vídeos do Mediunidade em Foco. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, hein?